Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, compartilhado com os amigos e, acima de tudo, tenha feito bem na vida de alguém. Bora agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rapidocar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em solicitar uma corrida, solicitar um motorista para conduzir você com segurança, tranquilidade até o seu destino, abaixa a Rapidocar. Aqui está o QR Code, entendeu? Quando você realizar o download, tudo certinho, coloca o seu nome, coloca também os seus dados, as informações, coloca certinho para onde você tá, de onde você está, para onde você irá. Apareceu o valor, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar o seu carro limpo, cheiroso, para você que gosta de viver no conforto ali, principalmente para motorista de aplicativo, taxista, turismo, que sempre tem que deixar os carros limpos, né, para dar um bom atendimento às outras pessoas. Aqui está o QR Code do Juliano, do JC Lavacar. Entre em contato aqui, agenda a sua lavagem do seu veículo e também, se você falar que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, você ganha desconto também, beleza? Tá o contato aqui, só falar com ele. Também gostaríamos de agradecer a Macro Proteção Veicular. Para você que trabalha aí, principalmente motorista de aplicativo, que trabalha na insegurança, tentando contar com a sorte, faz isso não, A gente sabe que o momento que nós vivemos é um momento muito crítico. Aqui está o contato da Priscila, que é a gerente regional da Macro Proteção aqui na região. Entre em contato com ela, realiza uma cotação para o seu carro estar assegurado, o seu carro estar protegido. Beleza? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder Park Foz? É um complexo temático com atrações internacionais de tirar o fôlego. Por que eu falo isso? Porque realmente é coisa querida. Ontem eu estive lá assistindo o Show das Águas, mais conhecido como After Show. Então, assim, são dois atrativos que tem, que é o After Show e também tem o Movie Cars. Para você que gosta de carro de Hollywood, aqueles carros bonitos, lá no Movie Cars tem também, beleza? Aqui está o contato da Fabiana, para você que é motorista, taxista ou do turismo, entre em contato com ela, porque ela tem uma parceria top para você, beleza? E agora bora lá conhecer quem será o nosso convidado de hoje. Se apresenta, seu Braga. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria muito de agradecer aqui ao podcast Papo da Fronteira essa grande oportunidade de me tornar conhecido para toda a galera de Foz do Iguaçu, do Paraná e realmente de todo o Brasil. Então, primeiramente isso, o agradecimento de entrar nos seus lares, muitíssimo obrigado. Estamos aqui para tentar responder na medida do possível tudo o concernente à minha pessoa e ao meu livro. Maravilha, aí pessoal, já deu um spoiler aí já, hein? Calma que no final vai ter, no final não, na metade vai ter umas novidades aí. Então se apresente, fala o nome do senhor, Isso. De onde que o senhor veio, quanto tempo o senhor mora em Foz. O meu nome é Aderbal do Couto Braga Filho. Eu vim de Campinas, né, na região Campinas, Valinho, Vinhedo, onde que eu morava, onde que mora também o meu filho, em Vinhedo. E lá, por falta de oportunidade, porque quando a gente se torna assim, um pouco mais idoso aqui na Terra, fica difícil. E aí entrei no princípio, né, já faz uns 4 anos para 5, na Uber, 99, todos esses aplicativos. E aí começamos a trabalhar, ganhar muita experiência, né, nessa questão, porque é bem difícil mesmo. Isso daí a gente se profissionalizar, é um novo aprendizado. E graças a Deus, até hoje, estou vivo, hein? Ou seja, escapei de algumas coisas. Rapaz, então o senhor já está há 5 anos já. Isso. Uau. Mas o senhor começou a trabalhar como motorista de aplicativo aqui em Foz ou em São Paulo? Não, em São Paulo, em Vinhedo. Primeira cidade, Vinhedo, que é onde que mora o meu filho, né? Vinhedo, ali naquela região, que é uma região muito grande, que começa em Jundiaí, Vinhedo, Campinas, que é enorme, Montemor, muitas cidades, e incluindo também São Paulo, que toda hora lá a gente viaja para São Paulo, para aqueles diversos bairros que são
inúmeros, né? Uhum. Pô, que interessante. O senhor está há quanto tempo em Foz mesmo? Tem mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio? Isso. Então o senhor está 1 ano e meio aqui em Foz, já creio que já teve aí muitas experiências, né? Aprendeu muito. Assim. E atualmente, qual aplicativo o senhor mais corre atualmente? Olha, eu atualmente socorro mesmo, socorro, hein? Brincadeira. Mas eu ando no aeroporto, no regime Outlet, no Rápido Car. Para mim, foi uma grande surpresa, porque eu vivia procurando alguma coisa que fosse para me livrar da Uber, e graças a Deus eu trabalho com a Rápido Car e posso dizer que estou muito satisfeito. Pô, que legal. Mas assim, como o senhor falou, que legal que o senhor tem essa experiência aí pela Rápido Car, eu fico feliz com isso. E o que trouxe o senhor a vir para Foz? Olha, isso aqui é uma longa história, mas não é tão longa assim. É porque nós que somos pessoas que nascemos aqui na Terra, que temos, alguns falam mediunidade, outros falam canalizadores e coisas assim do gênero, a gente recebe certos avisos e um deles eu fiquei impressionado, né? Talvez porque eu fale várias línguas, mas não conhecia como seria aqui. É isso, vai para Foz do Iguaçu. Aí eu falei, olha, relutei, pensei, porque eu estava bem lá, tranquilo, vou embora para Foz do Iguaçu. E engraçado que quando eu vinha chegando aqui, eu não conhecia nada, né? Eu trouxe tudo no meu carro, o outro carro, e logo eu avistei na entrada ali de Foz, a pousada azul, e até hoje estou lá. Uau! Rapaz, às vezes eu fico pensando assim, logo a entrada, né? Entrada de Foz. Mas como eu te disse, eu gosto muito e gostaria mais era de Santa Terezinha. Santa Terezinha é um lugar que tem uma energia, eu não sei dizer, mas é maravilhoso. Na verdade, Santa Terezinha é um lugar tranquilo demais. Um lugar muito bom. É que assim, eu sou suspeito em falar porque atualmente eu estou morando lá. Mas assim, então o senhor veio para Foz, que é como se o senhor tivesse recebido um chamado, uma missão a ser concretizada, correto? Correto. E aqui eu posso dizer também que foi o lugar, depois de tantos anos, que já faz mais de 10 anos, hein, que eu venho escrevendo o meu livro, onde eu conheci, queria deixar aqui os agradecimentos também ao design que mora aqui, Aurélio Berlink, e que possibilitou, devido a uma negociação que eu fiz com ele, produzir, diagramar e colocar o livro no Kindle, o app Kindle da Amazon. Então, sou muito agradecido também. Então, quer dizer que o senhor tem um lançamento de um livro para anunciar, né? É isso. Então, vamos lá. Mas antes de anunciar esse livro aí, vamos falar um pouquinho quando o senhor chegou na cidade, qual foi a dificuldade que o senhor sentiu? Olha, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. É como se eu tivesse que estar aqui e estou muito contente. Não tenho nenhuma. É como se tivesse tudo se encaixado então, né? Isso mesmo. Apesar de que também eu gosto muito de falar sobre a capital, que é Curitiba, que é uma cidade fenomenal, né? Se eu tivesse condições, eu gostaria de um dia, né, quem sabe ter uma segunda moradia, alguma coisa assim, passar um tempo, porque lá também é um local muito bom, com energia maravilhosa, que é Curitiba, a capital do Paraná. Mas aqui estou muito contente, é uma cidade muito promissora e muito com alto astral. Às vezes eu fico pensando assim, Foz do Iguaçu é uma cidade muito tranquila e aqui muitas pessoas vêm para cá, muitas pessoas, e gostam do ambiente aqui. Claro que Foz do Iguaçu proporciona a você uma experiência muito grande, né? Aqui existe várias culturas. Imagina, uma cidadezinha pequena com várias culturas. Então, assim, isso é muito interessante na nossa vida, as experiências. E explica um pouquinho, o senhor havia... Aqui, o pessoal não conhece, eu já conheço, o pessoal não conhece. O senhor é escritor, motorista de aplicativo, trabalha com turismo... Isso. Então, eu sempre tive uma facilidade imensa para idiomas. E antes de chegar aqui, eu já falava fluente, né? A língua que é o espanhol, também o francês, o inglês e o português. E isso me facilitou muito.
Inclusive, um dos meus filhos, ele nasceu e mora, e os meus netos e a minha neta também, em Alicante, na Espanha. Uau. É a minha filha, que mora um pouquinho mais longe, mora em Genebra, na Suíça. E o outro menino que nasceu na Venezuela, daqueles bons tempos que eu me recordo, trabalhando na Venezuela, como eu era o chefe de manutenção da Caterpillar. Uau, que top. Numa empresa que se chama... não, aliás, na obra, melhor dizendo, do Guri, que é uma das maiores hidroelétricas ali do mundo e que hoje está bem acabadinha nesse regime que estava ali, mas eu conheci a Venezuela naquela época de ouro, uma época de muito patriotismo, de muita democracia, né? E hoje está acontecendo lá o que todo mundo sabe, que me deixa muito triste. Imagina você ver um país que era próspero, tipo assim, talvez no passado devia ser uma grande potência, assim, ou não? Ou Sim, uma das maiores exportadores de combustível, né? Uma reserva, a quarta maior do mundo, se eu não me engano, de combustível. E outra coisa, é um patriotismo imenso. Lá o hino nacional era às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Então, eu acho que o último governo que eu estive, Rafael Caldeira, lá todos eleitos democraticamente, não é? Um país onde que você lá, as pessoas, a maioria, tem aí teria aí qualquer um salário de 1.500, 2.000, aqueles bem baixinhos dólares, hein? Uau! Por isso que fala, no passado quem fez dinheiro fez, quem não fez... Exatamente. Aí todo mundo sabe da história que aconteceu, né? Que o comunismo, através do Hugo Chávez, e as pessoas foram deixando, tomou conta daquele imenso país, mas eu espero, como cristão, que nosso grande Deus, que é o Mestre Jesus Cristo, né? Venha um dia a tomar conta daquela nação e resolver esse problema. Eu sei mais ou menos lá no futuro o que pode acontecer, mas isso aí é um papo para outra conversa. Maravilha, então. Um pouco interessante. E o senhor já conhece quantos países? Há muitos países, né? Eu conheço aqui da América do Sul muitos países, trabalhei também na época da construtora Mendes Júnior. Cheguei a trabalhar na África, na Mauritânia, um país islâmico. Né? Nunca ouvi falar isso. Como é que é o nome? Mauritânia. Mauritânia. Sim, a capital é Nouakchott. Ah, minha esposa deve conhecer, porque ela gosta de estudar assim, a isso geografia. fica perto ali faz fronteira com um dos países, o Senegal. A Senegal? Senegal. Pô, interessante. Às vezes, assim, ela gosta muito de arqueologia. Nossa Senhora. E ela pega... Esse Gisele, meu sogro, quando meu sogro ia viajar, eles ficavam vendo aonde que era tentando descobrir aonde era ficava o Éden. Eles estavam assim, faziam os cálculos e aqui pegava o período desse período. Nossa, eu fiquei assim com dor de cabeça só de ouvir eles falando. E falava, porque não entra, né? Quando você gosta daquilo, é diferente. É verdade. Mas que legal, então. Seu Braga, me diz uma informação. O senhor falou que o senhor viajou vários países. O senhor fala, então, o português, Isso. O inglês, francês e o espanhol, não é? Isso. O espanhol eu considero até como se fosse a minha língua mesmo, junto com o português. Pô, que interessante. E aqui em Foz, o senhor, o que levou o senhor a ser motorista de aplicativo? Porque o senhor é uma pessoa bem... Como é que eu posso falar assim? Uma pessoa que já tem um currículo, um histórico bom, entendeu? O que levou o senhor a ser motorista de aplicativo? Não, eu já vinha de São Paulo com essa ideia, né? Trabalhando lá durante os anos todos como motorista de aplicativo e por ser uma coisa mais fácil, eu continuei, né? Dei a sorte depois de mudar de carro sedã, de um carro hatch para um carro sedã. Entrei lá na Outlet, que é uma das categorias, no aeroporto do Rápido Car,
E estou até hoje lá aguentando, apesar de que agora os meses são os meses um pouquinho mais difíceis, mas é isso mesmo, temos que seguir em frente. Na verdade, nas vacas gordas, você estoca a gordurinha, né? Já nas vacas magras, você... Estocar gordurinha é um pouco difícil, mas a gente vai levando. Pô, mas que interessante. E assim, aqui em Foz, como o senhor falou, o senhor tem uma missão, né? Qual que é essa missão do senhor aqui em Foz? Bom, eu até hoje eu não sei exatamente, não posso falar, mas uma delas, já agradeço mesmo aí a oportunidade de estar lançando aqui o meu livro. Que interessante. Então o senhor vai fazer o lançamento do livro. Já aproveita, pode lançar o livro do senhor então, aí já Isso. fala pra gente um pouquinho. Então, eu agradeço aqui a toda a audiência. Se quiser dar uma força para esse escritor aqui, que vos fala, Aderbal Couto Braga, que possam baixar o aplicativo Kindle, né, que é a pronúncia, não é, mas está lá, é um aplicativo, e nesse aplicativo eu lancei, está lá o livro, por enquanto em português, mas vai brevemente também em inglês e espanhol, e é muito fácil, é só colocarem Memórias de Aldebaran. Pô, que interessante. Memórias de Aldebaran. E o que o senhor fala sobre este livro? O que o senhor vem falando sobre este livro? Muito bem. Esse livro é um livro que já tem alguns anos que eu venho escrevendo ele. Inclusive, escrevi ele grande parte também na minha viagem que eu fiz e a permanência que eu tive, residência também no Peru. Então, em lugares mágicos como é Tacna, como é também, eu posso dizer Lima, mas tem Puquio, tem Cusco, que são cidades que têm uma energia muito grande. E lá esse assunto que é tratado dos canalizadores, médiuns, a vida em outros mundos, isso é muito comum. Então, o livro do senhor ele vem falando um pouquinho sobre este mundo, sobre outros mundos, e fala um pouquinho da história do senhor nesse percurso, né? Sim, lá é sobre a minha história, porque eu desde que nasci venho com essa experiência de canalização, de não pertencer exatamente aqui à Terra, como muita gente conhece aqui os exilados de Capela, né? Que é uma história muito famosa. E Aldebaran é um sol, uma estrela vista aqui da Terra que tem um brilho muito grande. E os árabes chamaram Aldebaran, fica na constelação de Touros. E lá eu descrevo com riqueza de detalhes a minha primeira vida. Né? Acreditem ou não em reencarnação, mas eu vejo assim, e lá está bem detalhado, a minha primeira vida, onde eu descrevo o planeta, onde que eu pude viver muito avançado. É um sistema binário, que no universo tem muitos sistemas, talvez além do nosso conhecimento, né? Sistema binário que tem 2 sóis, mas tem até sistema quaternário. O nosso é um sistema mais raro, que está aqui na Terra, que é um sistema de um único sol. Porém, a Aldebaran é uma estrela, um sol muito grande, milhares de vezes maior do que o nosso Sol aqui da Terra. Uau! E lá é um sistema binário, conforme eu disse, eu descrevo com detalhes. As luas, aqui nós temos uma lua maravilhosa, mas lá são 7 luas. E é sobre isso que eu falo lá, não é? As diversas raças que eu conheci no meu encontro que eu tive na cidade de Alfredo Chaves, no Espírito Santo, que eram 4 da tarde, eu ia em direção à Colatina, e uma nave gigantesca, né, que eu sou um dos primeiros que descrevo isso aqui, não era um disco voador, uma nave em formato de charuto, parecendo assim aço escovado. Às 4 horas da tarde, ela veio de encontro, parei o carro, e aí fui convidado a conhecer a nave. Uau! Entende? Uma nave da Federação Galáctica de Mundos. E pode parecer brincadeira, mas
aconteceu. Aí eu passei a descrever com riqueza de detalhes, não naquela época, porque é uma época que a minha família são testemunhas, as outras pessoas ficaram testemunhando, porque não tinha celular, nada para a gente gravar, mas tem as minhas memórias escritas neste livro. Pô, que interessante. Então, pessoal, quem quiser adquirir esse livro, tá? Eu vou estar colocando o nome aqui embaixo, se quiser entender um pouco mais sobre essa história. Claro que aqui no podcast nós iremos abordar um pouquinho, entendeu? Esses temas, isso e aquilo. Mas, para você que quer ver na íntegra completo, acessa lá através do Kindle. Kindle, isso mesmo. Coloca lá Kindle, faz o download lá no Play. Isso. É o Kindle no Play Store, fez lá certinho o download. Depois você coloca lá Memórias de Aldebaran, correto? Correto. Então depois vocês acessam lá, beleza? Mas assim, o senhor contando essa história aí, depois o senhor foi abduzido, seria? Eu não digo abduzido porque a gente muitas vezes é convidado. Convidado. Assim, pessoal, para quem não entende ainda, esse tema aqui, nós iremos falar agora sobre ufologia. Antes de entrarmos aqui diretamente à fala do seu Braga, eu vou pedir para ele explicar para vocês o que é ufologia. A ufologia, digamos assim, que é um estudo das naves e culturas de outros mundos que visitam a Terra desde o princípio, desde muitos anos, desde outras civilizações que morreram e se foram aqui da Terra, como muita gente conhece, a questão de Atlântida, de Lemúria e até outras que vieram de outros mundos, onde aconteceram algumas catástrofes, como foi em Marte, que foi uma bomba atômica destruiu lá, e muitos naquela época tinham tecnologia, como hoje tem o Elon Musk, e ele tem condições, né, de levar pessoas para outros mundos, e breve nós vamos, para além de mundos e mundos, visitar outras galáxias também, se tudo acontecer de uma maneira correta, ou seja, que não haja nenhuma coisa grave que possa acontecer e impedir isso, porque os seres humanos têm o livre-arbítrio, e nesse livre-arbítrio tudo pode acontecer. Muitas vezes é imprevisível o que algumas autoridades possam tomar determinadas decisões, e essas decisões serem uma catástrofe, e isso pode acontecer. Que já o senhor fez o comentário, quem era de Marte é Boriska, né? Ah, sim. Já, sim. Se o senhor quiser falar sobre ele? Boriska foi uma criança que nasceu na Terra desde pequenininho, com as lembranças, assim como eu, assim como outros, vívidas, da vida que ele teve em Marte. Então, o que seria isso? Para explicar, é como se fosse uma reencarnação, uma alma, um espírito que esteja habitando aquele corpo fisiológico que está aqui, como nós somos, né? E que tem essas memórias vívidas de tudo isso e da vida que ele teve em Marte. Pô, que interessante. E o senhor se recorda qual que foi por que ele veio ao planeta Terra? Olha, isso eu não me recordo, não tenho essa ciência sobre isso. Mas acontece que muitos, né, escolhem têm a oportunidade de escolher e virem para aqui. Porque eu acho interessante que Boriska, que fala, né? Boriska, isso, que é russo, uma criança russa. Imagina, até a minha esposa anotou para mim, falou assim, um menino cristal russo, que também desde pequeno tinha recordações das suas vidas passadas, assim como o senhor mencionou, era de Marte e que foi destruída, né? Com 5 anos, ele era um gênio da física. Imagina, com 5 anos. Agora você imagina, coloca uma criança com 5 anos. Ele começou a falar... A primeira palavra dele foi vô, com 4 meses. Para quem tem filho hoje em dia, vai falar com 4 meses? Com quantos meses que fala? Quase 1 ano. Então, assim, isso que dá muito ênfase à história dele. Creio que o senhor já deve ter ouvido falar também sobre Valiant Thor. Ah, sim. Sim, eu ouvi, não tenho também li, assim, genericamente, sobre o Valiant Thor, que esteve aqui na Terra durante um período,
não é? Inclusive lá em Nova York, nos Estados Unidos, né? E isso é algo também real, como outras coisas que acontecem aqui na Terra, sobretudo nos Estados Unidos, onde que diversas entidades, digamos assim, de outros mundos vêm e se comunicam. Mas eu gostaria de deixar aqui claro que lá no meu livro eu agradeço também, como memória póstuma, porque já é falecido, a um dos primeiros brasileiros que teve uma experiência de contato, inclusive deixou o livro. Seu livro chama Discos Voadores, Utopia ou Realidade, que é Arthur Berletti. Arthur Berletti é um caso ímpar. Ele trabalhando, né, nascido, eu não sei exatamente, mas no Rio Grande do Sul, na prefeitura de Sarandi, Rio Grande do Sul. E ele fazia bicos naquela época, com fotografias e aquelas fotos antigas que eram retocadas, feitas à mão e entregando para fazer aumentar o dinheirinho dele, como todo brasileiro, no final do mês. E um dia ele perdendo o ônibus, vindo de uma dessas viagens, ele foi para casa a pé porque perdeu o último ônibus. E nessa viagem ele viu uma nave, essa em formato de disco, parada. E ele, talvez muito corajoso, foi lá. Uau! Foi. Entrou na nave e eles confundiram ele como se fosse ele um agricultor, entende? Um agrônomo que conhecia o que eles estavam interessados era no trigo. Aqui da Terra, para levar para o planeta dele, segundo ele escreveu. E aí ele foi para o planeta, segundo ele descreve, né, Acarte, e lá ele esteve durante um grande período. Ele descreve lá também com riqueza de detalhes, tudinho. Mas o mais interessante, que em 1957 não tinha ainda nenhum conhecimento sobre como era a Terra, porque não tinha sequer satélite. O Sputnik foi lançado depois. E ele descreve com riqueza de detalhe quando ele vem. Aliás, eu gostaria de dizer, ele sai desse planeta, demora 36 horas. Mas antes eles têm uma parada de abastecimento numa nave, numa estação deles. E são 36 horas, e é mais ou menos isso, hein? São 65 milhões de quilômetros para chegar aqui na Terra. Você veja a tecnologia. Bom, mas ele descreve com riqueza de detalhe que a Terra é redonda e azul. Foi o primeiro fato a ser descrito com essa riqueza de detalhe, que a Terra é redonda e azul. Depois que veio os satélites e puderam comprovar isso. Então você veja o incrível que é essa história. Arthur Berletti. E como é que pode? Ainda existe pessoas que acreditam que a Terra é plana. Cara, coisa, né? Mas outra questão, como o senhor havia falado naquela hora, Arthur Berletti, só voltando agora, Valiante, ele morou um certo tempo nos Estados Unidos, ele trabalhou dentro do Pentágono e foi depois disso que surgiu a NASA. Aí os Estados Unidos começou agora a ter a tecnologia de ponta. Porque foi nesse percurso, antes de Valiante surgir, o que acontece? Os Estados Unidos estavam perdendo para a Rússia, para a União Soviética, correto? Então, o que acontece? Desse período, agora, depois quando surgiu Valiante, desequilibrou. Estados Unidos subiu e a Rússia abaixou. Depois disso que surgiu também como é que é o nome dele? O Boris K. Aí ficou instável. Porque assim, até eu vendo um vídeo um pouco, comentário sobre Boris K, ele mesmo comenta que o planeta dele foi destruído com bomba atômica, como assim o senhor mencionou naquela hora. E o interessante é que ele fugiu de lá, ele saiu, né? Foi destruído o país, ele veio pro planeta Terra. E ele falou que no país, o pessoal, eles brigavam muito. Os marcianos, seria Marte? Marcianos, né? Não, ou não? Pode chamar de marcianos também. Seria marciano de Marte, né? Uhum. Eles eram muito brigões. Será que ele se identificou com o povo russo? Que talvez é mais brigão, assim, mais
Ou não? Isso eu não posso... Bom, talvez sejam... Talvez sim, mas eu não sei se os russos são tão brigão assim, não. Mas... Eu acho que existe tanta gente brigona aqui na Terra que tantos países aí, né? Eu não sei, talvez foi porque ele teve lá uma acolhida dos pais deles que puderam receber ele de braço aberto e compreender essa situação, porque isso é muito difícil quando uma criança nasce como missionário aqui, vindo de outro mundo na Terra, ser compreendido pelos pais, é chamado de doido, maluco, né? Que está vendo coisas, que está falando em coisas que não existem aqui, porque as pessoas aqui são muito materialistas. Elas falam muito em Jesus e Jesus. Onde é que está? Jesus é algo também espiritual. Se você não deixar essa casca de super materialista e aprender a ser um ser espiritual, você nunca vai poder conceber essa ideia. Eu acho muito interessante. E aí, porque assim, o senhor foi desde criança, correto? Boris K foi desde criança. Valiante já veio adulto. Tem muitas coisas que acontecem e nós não conseguimos entender. Exatamente. Muitas pessoas fazem muita assimilação. Essa história é história de ficção científica. Isso eu li no livro do senhor, um pequeno trecho lá que o senhor mencionou sobre isso, né? É que isso... Muitos vão pensar que é ficção, mas não é ficção. Inclusive, né, eu gostaria também de deixar detalhado que os povos também, aqui tem muitos, como é o caso do Peru, como é o caso de toda a Ásia, principalmente a Índia, eles não têm nenhuma dificuldade em compreender essas coisas que se chamam vindas aqui na Terra. Eu não vou nem dizer reencarnação, vindas de espíritos que chegam aqui na Terra, como foi o caso também de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é criador de mundos e mundos, né? É conhecido em todas as galáxias, né? Jesus. E também gostaria de falar de uma pessoa que esteve aqui em Foz do Iguaçu, que é um contactado que teve essa experiência. Inclusive tem o filme que se chama, se eu não me engano, da Columbia Pictures, que se chama Fogo no Céu, Fire in the Sky, que é uma história do americano Travis Walton, que ele foi levado por curiosidade, ele foi perto da nave, tinha um campo energético muito grande, e o que ele depois disse, que é realmente verdade, é que ele foi atingido por chegar tão próximo aí, sem que desligassem, digamos assim, e ele chegou a falecer. Ele faleceu, mas aí a nave levou ele para dentro, ele esteve lá desaparecido, né, em tempos da Terra, 5 dias e 5 noites. Todos os outros que estavam com ele já estavam praticamente presos, respondendo a processo, passaram pelo polígrafo americano e querendo saber onde é que ele estava, até que ele voltou. Mas o que aconteceu lá? O que aconteceu lá é que ele teve uma assistência médica muito grande da nave, dos nossos irmãos de outros mundos, e ele recuperou a vida. Ficou são e salvo e voltou para a Terra. Pô, que interessante essa história, hein? Exato, essa história é muito interessante. Inclusive, ele esteve num congresso de ufologia aqui em Foz do Iguaçu, alguns anos atrás. O nome dele, que nem eu falei, Travis Walton. Travis Walton. Yes. Que interessante. E assim, não sei se o senhor pode falar essas questões assim, mas referente à nave, o senhor só mencionou que ela é como se fosse uma forma de charuto, né? Isso. E o senhor chegou a ver a tecnologia, essas coisas assim, ou essas coisas não... Não, a gente... Bom, eu não tenho uma ideia, porque é algo muito grande. É como você entrar dentro de um porta-aviões americano, tem coisas lá que ninguém conhece e ninguém vai te mostrar. Mas você pode ser recebido pelo comandante, você pode ser recebido lá pelos outros tripulantes, que são de mundos diferentes. Então, a gente tem uma pequena ideia, porque é algo muito grandioso, entendeu? Sim. E o senhor acha que os Estados Unidos esconde muitas coisas do ser humano? Eles, sim. Não é que escondem, eles têm lá com eles, eles assinaram tratados. Um dos tratados que foi assinado, muito famoso,
de um antigo presidente americano, né, Eisenhower, que é o Tratado de Tríade. E sobre isso eu não vou citar muitos detalhes, porque há muita controvérsia e as pessoas ficam muitas vezes chocadas com as coisas que os humanos fazem para ter determinadas tecnologias. Eu acho até interessante que o Valiant Thor, o objetivo dele, ele só veio a essa terra com uma missão, que foi de conscientizar, como os Estados Unidos era uma potência, então conscientizar os Estados Unidos a como tinha um conselho já, né, um conselho geral, a não terem bomba atômica. Essas questões que pode destruir o mundo, né? Porque, pelo que eu estive ali observando, a partir do momento que você destrói o mundo, você interfere nos outros planetas também. Isso é uma grande verdade, mas acontece que aqui mesmo na Terra já foi usado bomba atômica. Sim, mas não só em testes, né, mas como também nas cidades aí que vocês aqui têm conhecimento, eu também, né, todo Nagasaki, mundo. Hiroshima, né? Isso, Nagasaki e Hiroshima. Então a história é muito triste, porque foram milhões de pessoas ali que foram evaporadas no mesmo momento. Então você imagina o poder hoje que tem. E isso já aconteceu aqui, como aconteceu também, conforme eu disse, em Marte, e talvez até mesmo no passado aqui da Terra. Tem história de outras civilizações que tenham tido essa tecnologia e usado para o mal, e aí o que acontece é isso. Realmente, conforme eu disse, é imprevisível, porque o ser humano tem livre arbítrio. Interessante. Nesse percurso, o senhor conhece a Amazônia? Não sei se o senhor ouviu falar da cidade perdida que tem na Amazônia. Sim. Eu não só conheço, como trabalhei na Amazonas também. E o senhor cita isso no livro do senhor? Não. Ou não? Não, isso aí talvez eu vou citar num próximo livro sobre as cidades, coisas assim, né? Como eu acho que uma delas chama Acacor. Acacor? Se não me engano. Entendeu? Lá, mas é lógico que lá, esse mundo aqui está cheio de coisas antigas que estão hoje encobertas por vegetação, nave, muito densa, né? Que ninguém entra. Isso é notório. Sim, eu acho interessante também tem sobre as pirâmides do Egito. O senhor pode comentar algo sobre isso? As pirâmides do Egito, então, são ali resquícios de civilizações que existiram aqui na Terra e que deixaram lá, uns falam que eram fontes de energia. Eu acredito que sim, como se fosse uma hidroelétrica diferente. Na verdade, porque assim, eu assisti o filme Transforme. É por isso que eu falo pro senhor, eu assisti o filme Transforme e você vê, acho que é no último, algo assim, o pessoal tentando fazer uma conexão com o mundo outro. Essas questões. Então, assim, por isso o pessoal fala muito, concilia isso à ficção. A esse ponto, por causa disso, né? Exatamente. O que o ser humano muitas vezes não tem capacidade, estando aqui nesse corpo físico, que eu chamo de um robô biológico. Tem muitos robôs biológicos. Nós somos isso. Robôs biológicos. Ninguém pode negar isso. Sim. Né? E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é cristal e indigo. Porque, assim, pra mim, essa palavra indigo, eu nunca ouvia falar. Cristal a gente já ouve, né? Até quem faz tem a boate lá, a gente brinca. Mas, assim, indigo, o que seria, assim? Índigo tem a ver com a cor azul, né? Também. Então, tem realmente... Isso é muito antigo. Muito antigo que as pessoas falam sobre essas crianças que vieram. Eu digo que são missionários alguns, como são os exilados de Capela, crianças porque nasceram aqui com algum propósito de falar de, como eu falo no livro, né, que transmite muito sobre amor, mas é um amor incondicional que não tem na Terra ainda, né, que a Terra está em regeneração e passando para uma outra categoria. E também concernente conforme eu te disse, né, missionários, eu digo assim, eu acho que é melhor dizer assim, que vêm de outros mundos para falar, além do amor, falar também que é importante o caráter.
entende? Aquele caráter incrivelmente família, correto, em que não tem esse desvio, né, que aqui na Terra é tão conhecido e chamado, que é uma coisa terrível, corrupção. Entendi. O senhor falando um pouquinho, a nossa mente é levada assim, a gente tentando entender. Porque assim, é simples. Eu estudo a Bíblia, então, tipo assim, eu tenho uma forma de pensar, correto? Um ensinamento, um aprendizado. Agora o senhor vem com algo diferente, tipo, eu estou tentando conciliar assim. Porque às vezes é difícil nós entendermos isso. É o que o senhor falou, né? Citou logo no início. Tem pessoas que vai entender, tem pessoas que não vai. É isso mesmo. Ali a Bíblia ela, tem do povo hebreu relatos ali, mas o que é o relato? É relato de retidão, relato de honestidade em todos os aspectos, né? Então isso daí é algo que tem um valor imenso em todos os mundos, em toda a galáxia, não? E como eu disse, um mal que assola muito aqui a Terra é a corrupção, que é algo condenado. Por isso que os povos aqui chegam a sofrer. Por isso, né, uma das grandes coisas, os políticos corruptos. Entendi. São informações assim que a gente fica pensando. É a realidade, né? E assim, o que o senhor fala, assim, Jesus, Deus, agora nessa história, como que se encaixaria Deus? Bom, eu vou falar sobre o que eu tenho conhecimento. Sim, correto. Né? O conhecimento que eu tenho, desde a minha primeira vida, que é nesse planeta, em Aldebaran, em onde que nós, através de um portal, depois de isso quero dizer, de muito estudo, conseguimos entrar na Terra através de um portal, que é o portal desse Sol da Terra, que aqui é um portal. Lá eu falo também sobre o Sol, né? Todo mundo pensa aquele calor, não é nada disso, hein? Bom, mas isso aí é melhor ler lá no livro. E aí, qual é a experiência que o senhor tem? Eu tenho a experiência porque, como eu vim para cá como geneticista, eu e outros colegas... Que é isso? Exatamente. Engenheiro geneticista, que é o engenheiro que cuida principalmente de trazer plantas, novidades, como aí as frutas, maçã, pera, uva e muitos outros tubérculos que são para os seres humanos, viemos já preparar. E é um fato talvez que vai gerar muita controvérsia, né? Mas eu tive a oportunidade de receber a visita do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele veio pessoalmente, como eu chefiava essa equipe grande, agradecer. E lá no livro eu falo das oportunidades que ele me deu, né, de vir aqui de novo na Terra, passar algumas coisas aqui não tão boas, né, outras melhores. Lá também eu falo com riqueza de detalhe da vida, que em 1638 eu tive aqui na Terra, mas não foi aqui, foi no Tibete, na capital, chama-se Lhasa, onde, através de muito esforço, muito estudo, não é? Porque lá eu cheguei a ser um escriba, digamos assim, um monge, um sacerdote, e muito apreciado na época, o nosso querido Dalai Lama daquela época, né? Que hoje vive exilado, né? Não é o mesmo, porque os outros passaram para outro plano. Então, aqui na Terra. Interessante. Que hoje o Dalai Lama ele vive exilado porque a China comunista tomou conta daquela região toda, levando, digamos assim, modernidade, mas ele vive exilado, todo mundo conhece, lá na Índia. Sim, mas que nem no caso, que nem no caso, são extraterrestres, né? O que não pertence ao nosso planeta são extraterrestres, correto? Correto.
Esses extraterrestres, eles não têm tecnologia melhor do que a nossa? Sim. Como que ele permitiu que isso acontecesse? É muito simples. Eu não disse para você? Os seres humanos, como seres de outro mundo, têm o livre-arbítrio. E se tem o livre-arbítrio, tudo, ele pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. E isso, tendo o livre-arbítrio, se torna um pouco imprevisível dizer o que vai acontecer. Porque, por exemplo, eu estou falando no caso aqui, digamos, do Putin. A qualquer momento, ninguém sabe. Ele pode tomar uma decisão, ele sentindo-se acuado, apertar um botão e já era. Você sabia? Para chegar de Moscou, um míssil, ele viaja a 25 mil km por hora. Uau! Ele chega em 4 minutos e meio e destrói toda a Alemanha. Entende? Então, é um livre-arbítrio, que a gente não tem uma previsibilidade. Pelo livre-arbítrio de uma pessoa, você tira o livre-arbítrio de outra. Exatamente. Mas os extraterrestres de outro planeta não têm essa interferência no nosso planeta. Eles não podem interferir. Não, de maneira nenhuma. Podem dar recados ou falar muitas coisas, como são faladas, e dizer, todos dizem, então, para que tenha muito cuidado, né? Não, e que não faça isso. Mas eles não podem interferir, assim como nós, nos mundos que nós vamos, quem sabe, chegar a visitar no futuro, como lá nos filmes, né? Que além da nossa imaginação, nós não vamos poder interferir naqueles povos. Imagina isso. Eles têm a liberdade deles, então. Então, eles têm o livre-arbítrio. Como você vai chegar lá e interferir? E se forem muito do passado, não estiverem em uma outro grau de civilização, aí nem sequer vai poder aparecer, talvez, né? Para não gerar o quê? O medo, confusão, né? Mas assim, querendo ou não, a vinda do senhor, Valiati, o Arthur Berleste. Arthur Berleste, aí tem o russo também, que é o... O Boris, e Boris. como outros, hein? Então, tem muitos outros. Que nem no caso, nesse caso, vocês não deixam a população, como é que eu posso falar, com medo, talvez, algo assim, apreensivo? Não, eu acho que a maioria sabe disso, entende? Tem exilados de diversas partes do mundo, das galáxias, entende? Que isso aí é um motivo das pessoas agradecerem, assim como foi a chegada de Jesus Cristo aqui na Terra. Ele não fazia aqueles milagres, aquelas coisas assombrosas? As pessoas ficam tudo... Uai, quem é esse? Então, imagina naquela época. E hoje em dia, com toda a nossa tecnologia, nós vamos chegar a ter um conhecimento muito grande. E eu acho que uma das coisas que eu vou falar aqui, hoje, é que vai chegar um futuro, se tudo continuar, não tiver nenhuma destruição em massa, onde que, mesmo já dizia Francisco Cândido Xavier, nós vamos poder acessar e falar com os nossos entes queridos, como está aí no celular, que já se foram, que estão em outro tipo de vida. Pô, que interessante. É algo assim que a mente... É o que eu falei pro senhor. Para quem não tem uma convivência, você vê de uma outra forma, então outra perspectiva, né? Perspectiva. Perspectiva. Isso mesmo. Isso. Interessante. E assim, quais são os temas que é tratado no livro do senhor? Um breve resumo. Bom, lá os temas são tratados sobre as minhas vindas aqui na Terra, também sobre outras raças que estão presentes com as suas tecnologias ou também com fatos diferentes aqui da Terra de outros mundos. Né? De outros mundos, eu quero dizer, de outra galáxia, de diversos planetas, né? Porque são muitos. Como dizia, né? Lá na Bíblia,
nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala claramente, eu acho que as pessoas deveriam ter muito isso em conta, né? Fala, na casa do meu Pai, que é todo esse universo, digamos assim, há muitas moradas. E nessas moradas tem outros seres. Para quem lê a Bíblia, realmente existe essa passagem. E também tem aquela fala sobre as 100 ovelhas que não se perdeu, e a 99 ficou no aprisco, ele foi atrás. Então, tipo assim, eu acho interessante. São várias informações. Por acaso, eu gosto muito dessa música, que eram 100 ovelhas do saudoso, e eu acho que ele está vivo até hoje, hein? Que é o Oséias de Paula. Oséias de Paula. Pô, que interessante. E assim, para nós concluirmos aqui, quais são as considerações finais do senhor? Bom, as considerações são muito poucas, né? Eu peço a todos, porque eu tenho vontade de poder escrever a segunda parte e talvez fazer ele como livro impresso, mas tudo isso demanda dinheiro e muito recurso aqui na Terra, que possam, através aí do app Kindle, né, custa R$ 24,95, tem até amostra grátis, ajudarem a mim, é isso que eu peço, adquirindo esse livro, para que com esse e-book, para que com esse recurso eu possa fazer também impresso, possa fazer ele num canal que seja como audiobook, para que as pessoas possam adquirir. Isso é um pedido, né, que eu faço a todas as pessoas, se puderem, por favor, né, adquirir. E aí nós seguimos adiante com essa missão de mostrar o outro lado da história. Maravilha. Então, seu Braga, muito obrigado pela experiência que o senhor contou, pela história, entendeu? Para muitos, isso daí é normal. Para outros, isso daí é diferente. Porque não se ouve. Agradecemos muito ao senhor por ter vindo aqui, disponibilizado esse tempo e contado essa história da vida do senhor. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Fico muito contente de vir aqui. E através aqui do Papo da Fronteira, se vocês quiserem, podem também entrar em contato, que eu vou deixar disponibilizado o meu WhatsApp para qualquer outra intervenção, qualquer outra coisa que querem, conhecimento, conversar. E eu fico muito agradecido mesmo a vocês. Nós que agradecemos. Agora, bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, em especial RapidoCar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você que é passageiro e sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, abaixa a RapidoCar. É simples e fácil. Aqui tem o QR Code, fez certinho o download, colocou lá as informações de onde você está, para onde você vai, confirmou, apareceu o preço, o motorista chegou. É simples e fácil. Também gostaria de agradecer a Macro Proteção Veicular. Para você, motor de aplicativo aí que anda muito inseguro, entre em contato com a Priscila, que tem o contato dela, conversa com ela, tira mais dúvidas e deixa o seu carro assegurado, porque nós sabemos que aqui região de fronteira não é fácil, principalmente para motorista de aplicativo. Também gostaria de agradecer ao JC Lavacar. Para você que sempre gosta de deixar seu carro limpo e cheiroso, aqui está o QR Code dele, entre em contato com ele para tirar mais dúvidas. E só lembrando, para você que é motorista de aplicativo, taxista ou do turismo, vocês conseguem desconto também, beleza? Bora lá também agradecer ao Wonder Park Foz. Para você que é motorista de aplicativo, você sabia que o Wonder Park Foz tem uma parceria com você para motorista de aplicativo, para taxista do turismo? Patrick, o que é o Wonder Park Foz? É um complexo temático com atrações internacionais de tirar o fôlego. Aqui está o contato da Fabiana, entre em contato com ela lá para tirar mais dúvidas e assim ter o Wonder Park Foz como seu parceiro também. Seu Braga, muito obrigado. Muito obrigado. Espero ver você mais vezes. Tamo junto.